Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da classificação do Sub-20 do Palmeiras para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. Verdão entrou em campo nessa última rodada da fase de grupos, precisando vencer para não depender de outros resultados, né? Poderia ter até empatado e no final das contas, mesmo que tivesse perdido para o São Paulo, tivemos choque rei na última rodada lá em Cotia, no final das contas, mesmo que tivesse perdido, o Verdão teria avançado, mas claro que os jogadores dentro de campo não vão ligar para isso, porque é um clássico e também ninguém sabia de resultados dos outros jogos, todos acontecendo ao mesmo tempo em várias partes do Brasil. Então o Palmeiras conseguiu vencer o São Paulo por 3-2 fora de casa, baita resultado, mas o desempenho do Palmeiras no segundo tempo foi muito ruim, né? No primeiro tempo, excelente. O PV até falou no intervalo, o repórter perguntou para ele uma nota que ele daria para a primeira etapa do Verdão, foi 3-0 na primeira etapa, ele falou nota 9, quase perfeito aí. Agora, no segundo tempo, o São Paulo impôs uma blitz em cima do Palmeiras, aí, especialmente nos primeiros minutos, nos 12 primeiros minutos do segundo tempo, o São Paulo poderia ter empatado já 3-3, não seria nenhum absurdo, até porque fez 2 gols, e o Ari, zagueiro do Palmeiras, tirou uma bola em cima da linha já, então o São Paulo continuou imprimindo um ritmo de jogo muito forte no segundo tempo e poderia, de repente, ter até virado a partida, por incrível que pareça. Não, chegou só a diminuir, marcou só 2 gols. O Palmeiras, se tomasse o empate do São Paulo, teria ainda classificado, mas não em primeiro. O Verdão, com a vitória, classificou em primeiro do grupo. Com isso, vai pegar o Botafogo nas quartas de final. Daqui a pouco eu trago os outros confrontos. Mas se levasse o empate do São Paulo na segunda etapa, se terminasse 3-3, o Verdão cairia para a quarta colocação do grupo. Foi muito embolado o grupo palmeirense. E aí, em quarto, teria enfrentado o Flamengo daí, né? Teria pegado aí, ou no chaveamento, ou iria pegar, né, o Flamengo nas quartas de final. Então o Verdão escapa, pega o Botafogo. O Botafogo foi a pior dentre as 8 equipes classificadas em pontuação, 13 pontos apenas. Daqui a pouco tem a classificação, a escalação bem diferente do Paulo Vitor Gomes, os gols e os lances do choque rei dessa quinta-feira. Bom, antes de mais nada, a escalação que o PV mandou a campo, vários desfalques para a partida. O Verdão entrou em campo com o Kaique no gol, a saideira dele antes de partir para a seleção brasileira sub-20, que vai disputar o Mundial. Na lateral direita tivemos o Thiago no lugar do Gilberto, porque o Gilberto se machucou na última partida contra o Atlético Paranaense. Na esquerda tivemos o Ian Custódio mantido ali, que é o dono da posição. Na zaga, 2 mudanças. O Michel, segundo a transmissão lá do Sport TV, foi preservado. Ele também vai representar a seleção brasileira no Mundial e também deve treinar com os profissionais nesses próximos dias por conta da lesão do Murilo no ombro, né? Então o Michel fora, o Talisca fora também, foi expulso contra o Furacão na rodada passada. Então tivemos a presença do Ari e do Vareta na zaga, uma dupla de zaga diferente, mas o Ari foi bem no segundo tempo, tirou essa bola em cima da linha que eu falei, daqui a pouco vocês vão assistir. No meio, essa dupla de volantes, que é bem regular, desde a Copinha juntos, o Léo ao lado do capitão Pedro Lima, o Léo voltando de suspensão. O Léo fez uma falta danada contra o Atlético Paranaense no final de semana. Aí do meio para frente, muitas mudanças também. O Riquelme Felipe, que é um atleta com idade sub-17, campeão do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira, marcando 2 gols e dando 2 assistências ao longo da competição, já subiu para o sub-20, já tinha atuado contra o Furacão no final de semana, mas dessa vez, pela primeira vez, iniciou a partida, né? Ganhou a vaga do Alan, que é quem vinha jogando com a camisa 7 ali no meio. E no ataque, tivemos a entrada do Cauã Santos, que fez gol, foi quem abriu o placar, inclusive. O Cauã entrou na vaga do Kevin, o Kevin foi um dos expulsos na rodada anterior também, então ficou de fora. E ao lado do Cauã, no ataque, tivemos a presença do Arthur, que é lateral esquerdo de origem, mas o PV sempre coloca ele, ou algumas vezes coloca ele como ponta esquerda. Foi exatamente por ali que ele jogou, fazendo companhia para os atacantes. E quem jogou como centroavante foi o Thales, camisa 9 para o Thales, ele que geralmente joga com a 10. Então, ou seja, o Daniel foi para o banco de reservas, né, artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20 com 6 gols. O Daniel foi para o banco para a entrada exatamente do Arthur, que não é um centroavante, claro, jogou como ponta para o Thales jogar de 9. Bom, o Palmeiras até começou melhor na partida, teve algumas chances, mas a primeira jogada realmente perigosa do primeiro tempo foi do São Paulo. E até vou deixar o lance aí, o Kaique fez a defesa num lance cara a cara, sempre decisivo.
o goleiro do Palmeiras. E aí deu tranquilidade, né? Tava 0 a 0, o Kaique fez uma baita defesa, deu tranquilidade para os atacantes do Palmeiras construírem algumas bonitas jogadas de gol até, né? O Palmeiras, como eu falei, né, fez 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Vou deixar os gols para vocês agora. Se liga então nos 3 gols do Verdão e depois a gente vai para o segundo tempo, que foi totalmente diferente. O destaque palmeirense na primeira etapa foi o Arthur com 2 gols, mas vamos assistir primeiro o gol do Cauã, gol que abriu o placar, jogadaça do Thales, passe para o Riquelme, do Riquelme para o Cauã, golaço do Palmeiras, o primeiro em Cotia, passe do Riquelme, ó. Primeira assistência dele pelo Sub-20, jogou muito no primeiro tempo, camisa 10 palmeirense abrindo o placar. E aí entra em ação o Arthur, o levantamento do Thiago com as mãos para a área, o Pedro Lima ganha de cabeça do zagueiro, o Riquelme tenta, o goleiro faz uma defesaça e o Arthur marca no rebote. E o terceiro gol do Palmeiras foi também num rebote do escanteio, o Arthur, lateral esquerdo que jogou como ponta, pega de bico, vocês vão ver aí, ó, de bico também vale, 3 a 0 para o Palmeiras na primeira etapa. Mas aí no segundo tempo a coisa mudou muito. São Paulo voltou muito bem, impôs uma blitz no Palmeiras logo nos primeiros minutos, marcou 2 gols, ou seja, diminuiu, fez 3 a 2, né? O Palmeiras ainda ganhando, mas poderia ter empatado tranquilamente. Dá uma olhadinha aí. E já deixa eu trazer esse lance incrível que aconteceu no começo da segunda etapa. O atacante do São Paulo saiu na cara do gol, passou pelo Kaique, mas não pelo zagueiro Ari, que tirou literalmente em cima da linha. E aí o São Paulo abriu o placar, não teve jeito, saída errada do sistema defensivo palmeirense, o Kaique fez a defesa, mas no rebote o Caio colocou para dentro. E o São Paulo chegou ao segundo gol com um golaço, inclusive, do Neverton. E o São Paulo ainda teve outras oportunidades, né? Quase que empata o jogo. O goleiro Kaique foi um dos destaques do Verdão na partida. Palmeiras também meteu bola na trave no segundo tempo, né? Temos que falar aqui, numa bola parada, é verdade, Cauã Santos colocou a bola no travessão, mas o São Paulo dominou o segundo tempo, como o Palmeiras dominou o primeiro, né? Então foi um jogo, no final das contas, igual praticamente em Cotia, mas com o Palmeiras levando a melhor, e resultado, independente do desempenho da equipe palmeirense no segundo tempo, resultado por resultado, maravilhoso, né? Vencemos o Choque Rei fora de casa e ainda conseguimos a primeira colocação do grupo B, escapando, né, de adversários mais complicados. Falei no começo do vídeo, né? Vamos enfrentar o Botafogo agora, que foi o time com a menor pontuação dentre os 8 classificados. Então, ó, vamos lá com os confrontos da próxima fase. As primeiras equipes que eu falar aqui serão as que vão decidir em casa. Os jogos das quartas de final são de ida e volta. Então, o Flamengo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense, o Corinthians enfrentando o Grêmio, o Palmeiras enfrentando o Botafogo e o Santos enfrentando o Internacional. São esses os confrontos que devem ser realizados apenas em julho, ou seja, após a Copa do Mundo Sub-20, após a Libertadores Sub-20, a CBF dá uma pausa, até porque muitos jogadores, claro, de equipes brasileiras convocados para a Copa do Mundo Sub-20, o Palmeiras está envolvido depois na Libertadores Sub-20 também, então teremos uma pausa aí de 2 meses praticamente no Campeonato Brasileiro Sub-20 e já volta em julho com mata-mata, Palmeiras e Botafogo, outros grandes confrontos, e a gente espera que o PV arrume principalmente essa desatenção, esse sistema defensivo do Palmeiras sofrendo um pouquinho em algumas partidas, não foi só no Choque Rei não, em algumas partidas contra o Cruzeiro, por exemplo, né, o Verdão virou o primeiro tempo com 3 a 1 a favor no placar, e no final foi 4 a 3 para a equipe mineira, né? Então, em alguns jogos dá para detectar esse probleminha aí de desatenção, uma queda de rendimento, uma oscilação grande da equipe alviverde numa mesma partida, né? Então, enfim, claro que tivemos desfalques também contra o São Paulo, enfim, e daí em julho todo mundo de volta, jogadores recuperados, o Gilberto, por exemplo, está fora, devemos ter a volta também do Estevão, que provavelmente já estará recuperado de uma lesão no quadril, enfim. Então se você gostou do vídeo, dos confrontos, dos gols do Palmeiras, deixa o like, né, aqui embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos, que é sempre muito importante também, e comenta para a gente conversar aqui embaixo na aba dos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.